1 Samuel, capítulo 16, versículo 17, está escrito assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para nós entender esse versículo bíblico, nós precisamos voltar e olhar para Saul, o rei de Israel. Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele advogou, ele trouxe para si, tomou posse para si de privilégio sacerdotal ao oferecer sacrifícios. Depois ele violou as coisas consagradas ao Senhor e desobedeceu a ordem divina na ocasião da vitória aos amalequitas. Diante de tudo isso, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. Então o Senhor ele deu instruções a Samuel acerca do trono de Israel, do novo rei que iria se assentar naquele trono. E ele foi enviado à casa de Jessé, onde, segundo a direção do Senhor, e ali iria ser ungido uma pessoa como rei de Israel. E esta pessoa era Davi, como todos nós sabemos da história. Agora, o cenário da unção foi algo que nos ensina e que nos chama a atenção acerca de como Deus olha para o ser humano, como que Deus olha para aqueles a qual Ele escolhe. Quando os filhos de Jessé começam a ser apresentados diante de Samuel, Samuel ele viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por quê? Porque Eliabe era o primeiro da linhagem da família de Jessé e o filho mais velho, pois para Samuel ele tinha aparência adequada para o rei, para rei. Samuel viu e pensou que era ele. E quando ele apresenta para o Senhor, ele tem uma resposta negativa. Porque o Senhor não estava olhando como Samuel, estava olhando para o coração de Eliabe e de todos os demais filhos que foram passando ali, aos olhos de Samuel. Agora, o que nos ensina esse versículo, essas palavras que foram ditas nele? Nos ensina algo muito importante para a nossa condição como ser humano. Nos ensina como Deus nos olha, como Deus nos escolhe, como Deus nos posiciona segundo o seu propósito. O importante não é como as pessoas olham para você, mas é como Deus olha. Porque há muitas pessoas que se deixam aprisionar por meio de atitudes ou a forma que as pessoas usam para formar pensamento a respeito delas. Quando as pessoas elas olham para você, elas fazem isso com uma visão humana e usam os meios a partir do conhecimento humano junto com regras e teorias humanas para fazer tal medida. Agora, quando Deus olha para você, Ele faz isso dentro de uma visão divina. Ele usa a sua essência, Ele usa o que Ele tem para fazer a sua medida. São coisas que as pessoas comuns não têm, não podem ver os pensamentos de Deus. E Ele usa toda a condição divina para nos favorecer e nunca nos prejudicar. São coisas que nenhum homem pode possuir e não pode ser imitado, ou seja, a capacidade que Deus tem para fazer o bem e reverter algo ruim em bom, ninguém pode alcançar. Deus sempre vai observar dentro de uma perspectiva a partir da sua divindade em sua posição como Criador. É como Deus estivesse dizendo por meio da sua divindade e poder criador que Ele está dando ao ser humano o que Ele está dando a você, o que nenhum ser humano pode dar. Você já parou para pensar nisso? Como é glorioso o que Deus Ele faz?
Isso não acontece a partir de uma perspectiva de uma pessoa comum, porque a nossa elevação não se compara com a elevação divina. Então, pense nisso antes de ficar aprisionado e amarrado a julgamentos de outras pessoas.